Oi, meu nome é Maísa e a ideia de hoje do vídeo é falar sobre as séries que eu finalizei em 2022. Quem me acompanha mais tempo no canal sabe que eu sou fã de séries. Estou sempre começando, sempre finalizando também. Não sou daquelas que vai deixando esses livros para trás, evidentemente quando eles estão publicados e quando eles estão aqui na estante. Então, eu resolvi fazer uma avaliação de todas as séries que eu concluí em 2022. Não necessariamente iniciadas, mas finalizadas no ano passado. Antes de começar, aqueles recados bem rápidos. Se você gosta de livros, de leituras coletivas, de séries literárias, um pouquinho de fantasia, ficção científica, suspense e, claro, um bom romance, te convido a se inscrever nesse canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no Scoob e no Twitter. Vou falar rapidamente dessas séries para o vídeo não ficar muito longo, então sem muita sinopse, só a minha avaliação geral de toda a série, tá bom? O primeiro deles é O Falso Príncipe, da Jennifer Nielsen, publicado pela editora Verus, é uma trilogia. A gente começou a leitura desse livro em 2021, lá no Loucos por Leituras Conjuntas, e finalizamos em 2022. É uma fantasia jovem que tem uma premissa muito interessante, mas eu achei que, apesar de ter gostado muito do personagem principal, eu achei que em alguns momentos ele era perspicaz, ele era estrategista, com uma facilidade assim que não cabia muito em toda a história pregressa dele apresentada pra gente. Então foi uma boa leitura, mas é muito Deus Ex Machina nesse personagem. E depois que eu finalizei a trilogia, eu descobri que existem mais outros 2 livros, mas a editora não publicou por aqui. De qualquer maneira, a trilogia se encerra de uma forma satisfatória. Caraval, da Stephanie Garber, agora publicado pela editora Gutenberg, está completa. A trilogia está toda completa, disponível para todos nós. Ela havia sido publicada por uma outra editora que não havia finalizado a trilogia. Aqui a gente tem uma fantasia jovem também com ares de circo, mas um circo bastante mágico, personagens muito misteriosos e 2 protagonistas que vão atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos e que são muito fortes. Eu gostei muito de Caraval, amei Lendário, acho que eu gostei mais ainda de Lendário do que do primeiro, e Finale tem um encerramento assim que é muito bom para toda a trilogia, e os 2 últimos livros apresentam um novo personagem que é o protagonista da nova trilogia da autora, que começou com Era Uma Vez um Coração Partido e já tem o 2º livro, se não me engano, em pré-venda. Já falei bastante dessa trilogia e espero continuar falando muito mais. É a trilogia da Terra Partida, da N.K. James, publicado pela Morro Branco. Amei essa trilogia, uma ficção científica com uma pegada de fantasia. A autora é a única autora que recebeu 3 prêmios consecutivos por todos os 3 livros da série. O sistema de magia dessa trilogia ele é baseado na geologia, pode parecer difícil, mas é só ler com tranquilidade, com cuidado, que é possível chegar ao final da trilogia e simplesmente amar e entender tudo que a autora está trazendo. Essa aqui é uma trilogia que eu ainda vou panfletar bastante por aqui. Li o 3º livro da trilogia, que começou com um tom mais escuro de magia, da V. Schwab, publicado pela editora Record, e aqui a gente tem mundos que se sobrepõem e um viajante que consegue passar por portais e passar por todos esses mundos. Acho que eu já comentei em outros vídeos, o 2º livro ele muda um pouquinho o tom dessa história, mas ele vai apresentar personagens que são muito importantes para a finalização da história, e chegar ao final dessa trilogia foi assim delicioso demais, porque a autora conseguiu fechar muitas das portas que ela abriu aí ao longo da trilogia. Recomendo fortemente. Li o 3º livro das Novas Lendas de Camelot, que começou com A Farsa de Guinevere, da Kirsten White, publicado pela editora Plataforma 21. A resenha dos 3 livros já está disponível lá no blog Coisas de Mineira, então corre lá para saber a minha opinião. E o que eu posso dizer é que é uma história que é um reconto das lendas arturianas, tendo sob o ponto de vista a Guinevere. E talvez não seja a Guinevere, essa é a dúvida que permeia toda a história. Ela sabe que ela não é Guinevere, mas ela não sabe quem ela é. O fato é que ela foi colocada ao lado do rei Arthur, assumindo esse papel para protegê-lo. E, de um modo geral, o que eu posso dizer é que eu gosto dessa fantasia, mas eu achei que a autora ficou sem saber para onde ela ia. A sensação que eu tive é essa. E as escolhas que a Guinevere faz ao longo do livro, assim, deixam a gente um pouco exasperados, porque são escolhas que a gente tem certeza que vão dar muito errado, e ela insiste nessas escolhas. Até que no final ela dá um giro aí de 180 graus e que me deixou um pouco confusa.
De qualquer maneira, se gosta de lenda arturiana, vai lá dar uma olhada no blog, vai ver a minha resenha dos 3 livros. E não dá para deixar de mencionar que as capas dos 3 livros são uma das mais bonitas aqui na estante. Outra trilogia que eu panfletei muito no ano passado, e espero continuar panfletando porque tem mais livros que podem vir aí, é Fúria Vermelha, do Pierce Brown, publicado pela editora Alt. A princípio uma trilogia que tem um encerramento satisfatório, mas o autor escreveu mais 2 livros, se não me engano, depois disso. Aqui é uma distopia, uma ficção científica com o típico plot da distopia, então a gente tem o oprimido e o opressor, e evidentemente a gente vai ter uma rebelião e todas as consequências a partir daí. É um mundo que já ultrapassou fronteiras, nós temos as pessoas habitando vários outros planetas do sistema solar, e o nosso personagem principal, Daryl, vai tentar, de certa forma, acabar com a opressão do seu povo e dominar esse mundo. É uma delícia de ler, é um livro que tem plot atrás de plot, principalmente o segundo e o terceiro. O primeiro livro tem um plot logo no início, mas depois ele tem uma certa estabilidade. Agora, o segundo e o terceiro é de não deixar a gente tomar fôlego. O terceiro, então, ele traz algumas cenas que me deixaram assim, me perguntando por que você fez isso. E aí depois ele me traz uma surpresa. Enfim, é uma história que eu recomendo demais e espero sinceramente que a Alt traga os outros livros do autor. Li a duologia A Parábola do Semeador, da Octavia Butler, publicado pela Morro Branco. Da autora eu tinha lido apenas Kindred, tinha me encantado tanto pela história quanto pela escrita e resolvi dar continuidade à leitura de outros livros da autora. Li a duologia, acho que já comentei em alguns vídeos anteriores. Eu gostei de A Parábola do Semeador, fiquei incomodada com algumas questões que ela resolveu plenamente no segundo livro, que é A Parábola dos Talentos, que inclusive eu acho muito melhor do que o primeiro livro. Mas acho que acima de tudo é porque ela vai dar um encerramento e foi um encerramento que eu amei. É uma distopia bem fluida, bem fácil de ler e com temas assim extremamente atuais. Finalizei a trilogia Pássaro e Serpente, da Shelby Morin, publicado pela editora Galera Record. Fiz a leitura do terceiro livro, lá no Loucos por Leituras Conjuntas, que é Deuses e Monstros. Os protagonistas são apaixonantes, então nós temos a Lou, que é uma bruxa, e o Red, que é um caçador de bruxas, e que vão acabar casando. O Red não sabe da identidade da Lou, ele é obrigado a casar com ela. Ela é extremamente sarcástica, então um livro assim, com pegadas, com tiradas muito boas. O segundo livro eu achei sinceramente chatérrimo, é um livro que não acabava nunca, é o típico livro que é ponte para o terceiro. Mas o terceiro, ele demora um pouquinho, mas ele acaba retomando toda a beleza da história, todo o sarcasmo, todo o romance, inclusive, do primeiro livro. Então eu gostei muito da finalização. Nós temos cenas muito dolorosas nessa trilogia, algumas perdas que foram bem dolorosas. Então eu recomendo a trilogia, com essa indicação de que o segundo livro talvez não seja tão bom, mas ele vai apresentar personagens que são importantes para o encerramento da trilogia. Uma série que eu tinha parado há algum tempo, mas eu consegui finalizar, é As Três Coroas Negras, da Kendra Blake, publicado pela editora Alt. Então fiz a leitura de 4 livros no ano passado, encerrando essa série. Gostei bastante. Outro livro também que tem algumas perdas muito dolorosas, mas que fazem sentido para o livro. Talvez o que eu tenha mais gostado é que uma das personagens minhas favoritas, assim, dessa história, ela amadurece muito, cresce muito, descobre muito da sua força e tem um final que eu gostei bastante. O final da história é muito bom. Finalizei a série Rastros de Sangue, da Kerry Maniscalco, publicado pela editora Darkside. Fiz a leitura dos 3 últimos livros no ano passado. Aqui a gente tem uma premissa em que nós teríamos uma personagem, uma protagonista feminina que seria extremamente empoderada. Eu, sinceramente, achei que o protagonista, na verdade, é o Thomas, não a Audrey. Eu acho que a Audrey, ela passa aí por altos e baixos ao longo dessa série. A própria série passa por altos e baixos. Eu gosto do primeiro livro, eu gosto do segundo. Em relação ao terceiro, eu gostei muito mais da parte histórica que envolveu a construção dele. E o quarto livro, ele muda muito, porque aqui é um livro de suspense e mistério, acima de tudo. E no quarto livro, a gente teve uma quantidade muito grande de romance. Eu acho que algumas leitoras pediram muito para a autora que ela tivesse um foco maior no romance. E ela resolveu dar uma dose, assim, exagerada de romance no quarto livro. E a parte principal, que deveria ser a parte principal, ela acabou ficando como pano de fundo. Então eu terminei o livro, terminei a série, assim, com uma sensação de que é uma série boa para se ler,
Mas a parte histórica é a melhor de todas. Todos os fatos que a autora se baseia para construir a sua história foram perfeitos. Ela fez isso de uma forma assim que me encantou bastante. Então eu gostei muito mais do palco histórico que ela se utiliza para a construção, não necessariamente da Audrey, que eu achei que não foi tão empoderada assim. De qualquer maneira, mais uma série finalizada. Finalizei a trilogia Fundação, do Isaac Asimov, publicado pela editora Aleph. Eu fiz a leitura dos 3 livros, que nessa edição estão condensados num único livro, um calhamaço, uma edição ilustrada que tá belíssima, tem ilustrações assim lindas demais. Eu recomendo, se você tem interesse de comprar essa história, para buscar por essa edição ilustrada. Infelizmente, a Aleph não vai fazer a mesma coisa com os outros 4 livros da série. Ela tem uma nova edição com 7 livros da série separados. Mas eu fiz a leitura então dos 3 primeiros livros, é uma ficção científica adulta. Aqui a gente tem um panorama que é muito mais político do que da própria ficção científica em si. E esse panorama político ele cobre aí algumas centenas de anos, então não se apegue a nenhum personagem porque eles vão desaparecer. Gosto muito das cenas finais, dos últimos capítulos, porque uma personagem que é muito importante no segundo livro, ela consegue ter ecos nesse terceiro livro. A gente vai ver a neta dela, a bisneta dela, e essa bisneta ela é imprescindível para a finalização da história. Gostei. Não sei se eu vou ler os outros 4 livros, estou ainda avaliando. Em alguns momentos ela é uma leitura realmente lenta. A gente demora a entrar de novo nesse mundo, porque aqueles personagens que a gente conheceu no livro anterior, eles já foram embora, já são passado. Então é como se a gente estivesse começando uma série toda vez que pega um próximo livro. Mas a trama política, ela é a mesma em todos eles, né? A gente tem então mundos aí que vão entrar em colapso, vão entrar em guerra, vão surgir. Fica a recomendação, uma ficção científica adulta. E a última série que eu finalizei o ano passado foi Mistborn. Fiz a leitura do 3º livro da trilogia, que é da Primeira Era. Eu tenho ainda a Segunda Era para ler. O autor deve lançar o 4º livro esse ano, se não me engano. E o Brandon Sanderson se tornou definitivamente o meu autor de fantasia favorito. Eu fiquei assim completamente arrebatada com o final que ele deu para o 3º livro, porque como eu comentei em alguns vídeos anteriores, ele conseguiu finalizar e conseguiu fechar pontas que eu nem sabia que ele tinha deixado soltas lá atrás. Ele deixou algumas pitadas, assim, algumas histórias que para mim eram só parte do enredo e que ficou lá para trás. Mas ele o tempo inteiro falava disso nos livros, ele estava dizendo pra gente, olha, isso é importante, e eu não tinha percebido isso, porque era um detalhe tão sutil, e ele fez isso para várias coisas, então ele consegue finalizar de uma forma assim perfeita toda a trama, todo o sistema de magia dele é explicado, é finalizado, é encerrado. É um encerramento agridoce, com protagonistas consistentes ao longo de toda a trilogia. E eu quero ler agora a Segunda Era de Mistborn, porque se passam algumas centenas de anos. E eu tô muito curiosa para ver o que ele vai fazer com o sistema de magia, com o legado que ele deixa da Primeira Era. Eu não estou com o livro aqui, mas eu também finalizei a série The Witcher, que já até me esqueci quantos livros são. Eu não li o último livro, mas o último livro ele é um livro de contos que se passa, é um prequel, na verdade, da série. Ele vai apresentar esses personagens antes do início de toda a sua série. E eu gostei do primeiro, gostei do segundo, são livros de contos, gostei do terceiro, mas pra mim ele vai numa caída, assim, até chegar no final. Eu já estava lendo um pouco de pirraça, porque eu queria entender para onde que o autor estava indo. Eu achei o autor extremamente machista, achei algumas cenas assim extremamente desnecessárias. Não entendi em momento algum entendi o protagonismo que ele deu pro Geralt, o bruxo. Eu, sinceramente, não vi protagonismo dele em momento algum nessa história. Ele só tá ali, muitas vezes, completamente perdido, muitas vezes levado por outros personagens. Então, apesar de ser um personagem que eu gosto muito dele, mas eu não o vejo como protagonista. E eu acho o final, assim,
horroroso, é um final preguiçoso. Essa é a minha opinião, minha humilde opinião. Sei que ele tem uma centena de fãs aí, mas eu sinceramente achei um final extremamente preguiçoso. O penúltimo livro, então, ele começa a misturar histórias de uma forma que pra mim não fez sentido nenhum. Então eu decidi não ler o último livro, que era um livro que é prequel, e por isso eu entendo que eu encerrei a série, porque tem o encerramento de todo o caminho dos personagens. Então, por isso eu coloco ela aqui também como uma série encerrada, mas eu sinceramente não sei se eu recomendo. Ela é uma série, uma fantasia adulta, vá por sua conta e risco. Foi isso, muitas séries encerradas, como eu disse, eu gosto muito de finalizar as histórias. Às vezes dá um aperto no coração, porque quando a gente finaliza uma história, a gente tem que dar adeus para esses personagens. Vez ou outra o autor acaba trazendo novos livros, a gente pode reencontrá-los, mas isso só vale quando a história é muito boa. Do contrário, é melhor encerrar mesmo, finalizar aquela história e partir para uma outra. Acho que de todas essas histórias aqui, acho que só The Witcher, que eu acho que encerrou, acabou, não quero ler mais nada. Vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Se você puder utilizar o meu link, se tiver intenção de comprar qualquer coisa na Amazon, eu te agradeço bastante. Te pergunto, você finalizou alguma série o ano passado? Ou tem alguma série que você quer muito finalizar esse ano? Pretende começar alguma série nova? No próximo vídeo eu vou falar das séries que eu pretendo encerrar em 2023 ou séries que eu pretendo começar ainda esse ano. Não perca, sexta-feira provavelmente esse novo vídeo vai ao ar também. Muito obrigada por você assistiu até aqui, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!